conciliar família, saúde, trabalho e ainda mais de uma empresa? Sejam todos muito bem-vindos ao Elo Podcast. Hoje nós vamos falar com uma empreendedora mulher, dona de 2 empresas, sendo que uma é uma das maiores empresas fornecedoras e montadoras de estandes para feiras e eventos do Brasil. Nós vamos falar com Evelyn Carvalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maurício. Para mim é uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra participar desse projeto. Eu espero que, de alguma forma, eu possa contribuir aí com os ouvintes, né? Com certeza. Nós vamos falar sobre tudo aqui. Sobre as empresas, sobre vida pessoal. E primeiro eu queria entender, né? Como que era a sua vida antes de tudo isso? Antes de empreender, o que você fazia? Bacana. Bom, eu sempre fui vendedora, né? E falo isso com muito orgulho. Eu acredito que quem sabe vender tem o poder nas mãos, né? Então, eu sempre fui vendedora e trabalhei em grandes empresas. E a última que eu trabalhei como CLT era a Ridge Exhibitions Alcântara Machado, que é a maior promotora de feiras de negócios do mundo. Legal. Então, ali foi uma grande oportunidade para mim, me trouxe um know-how muito grande nesse mercado de eventos. E eu participava ali eu era da parte executiva comercial, onde estava à frente das principais feiras de negócios do país, né? Que movimenta a economia do país. E do outro lado, né? Vendendo o espaço para a montagem dos estandes, né? Exatamente. E aí nasceu a Forma. Como é que surgiu a ideia de criar a Forma Stands? Bom, eu acredito que... Na verdade, eu acho que eu sempre intraempreendi dentro das empresas no qual eu passei. E o que é intraempreender para quem está assistindo e não tem familiaridade com esse termo, né? É você empreender dentro da empresa de alguém. Então, de que forma que eu faço isso? Você tendo o senso de responsabilidade, comprometimento. Então, eu sempre tive muito isso dentro de mim, de contribuir genuinamente com os meus clientes, né? E durante essa minha última experiência nessa empresa de eventos, eu identifiquei ali que existia uma dor no mercado. Existem várias empresas que elas dependem das principais feiras ali que rege o setor no qual elas fazem parte, para literalmente fechar negócios, para venderem mais, né? E só que existia uma dor. Então, aquela empresa, ela decidia participar do evento, né? Da cadeia dela de negócios. E surgia uma demanda. Então, quando você vai expor em algum evento ou participar de algum evento, automaticamente te surge uma demanda. Eu preciso contratar fornecedores. Então, eu preciso contratar a empresa de estandes. Eu preciso... quais são as ações que eu preciso tomar? Toda a parte de mídia, RT, bombeiro... Toda a parte de mídia, de documentação, de stand, de staff, de brindes, de estratégias... sempre com o objetivo de vender mais. E naquele momento eu comecei a perceber que essas empresas sofriam muito com isso. Porque assim, nem toda empresa tem um departamento de marketing estruturado para cuidar dessa demanda. As empresas têm um departamento de marketing, mas começa, né, quando ela define participar de uma feira, se abre esse leque. Bom, agora eu vou ter que direcionar alguém do meu time para cuidar disso. Mas às vezes o profissional não tem esse know-how. Geralmente não tem. Geralmente não tem, porque é muita responsabilidade e são muitas frentes. Então, eu ouvia muito desses expositores essa dor, né? Nossa, eu contratei uma montadora de stand e olha só, eles não entregaram o meu stand a tempo. O evento começa amanhã e cadê o meu stand? O cara ali pedindo, pelo amor de Deus, com a equipe ali de produção, pro stand dele ser entregue a tempo, porque... quando você contrata, você vai fazer uma reforma na sua casa. Você contrata um time de empreita. Por exemplo, o seu mundo ideal é que sua casa fique pronta para o Natal, certo? Sim. Chegou ali 5 dias antes, o cara vai falar para você: desculpa, Maurício,
Não deu tempo. Você vai ficar puto com o cara, mas você vai ter que aceitar. Tá tudo bem. No mercado de eventos não existe essa possibilidade. O evento já está agendado. Vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer. Tem dia, tem horário. Então você precisa ter uma empresa muito responsável, né, para fazer isso para você. E eu acho interessante porque, teoricamente, você começou pela dor, né? Pelo problema. Qual é o problema que eu resolvo? Né? E muita gente, e aí eu falo com você aqui, que abre negócio. Quando você abre negócio por necessidade ou simplesmente porque você quer se livrar do patrão, entre aspas, é muito comum que você não comece por esse problema operador. Você pega uma coisa que você, de repente, é bom e aí resolve fazer aquilo achando que só o fato de você ter o conhecimento técnico vai ser suficiente para você gerir um negócio. E nem sempre você verifica se existe uma demanda latente por aquele serviço que você quer prestar. E no seu caso, você já foi direcionada porque um problema que você via ali no seu dia a dia, né? Exatamente. Eu costumo falar, a gente até conversou nos bastidores aqui um pouquinho antes de começar, que se você for abrir um negócio só pensando, isso vai me dar dinheiro, dificilmente você vai resistir. É verdade. Porque são muitos desafios, são muitos percalços aí no decorrer, né? A minha motivação principal não foi o dinheiro, porque na época eu era muito mais nova e eu estava ganhando muito bem mesmo. Então eu fui chamada de maluca. Ninguém me apoiou, sabe? Todo mundo falou, como que você vai largar uma estabilidade? Você transita entre os políticos, porque as pessoas viam nas redes sociais, eu com artistas, com políticos, em eventos renomados. Falava, essa é a vida perfeita, esse é o emprego perfeito. Mas eu tenho um valor, até hoje, na época eu não tinha isso tão claro para mim, mas hoje eu sei que é um valor muito forte, que é autonomia e liberdade. E eu não encontrei isso nas empresas que eu trabalhei. Então, eu falava, não, eu preciso contribuir com esse público, eu tinha aquilo latente em mim, de contribuir genuinamente com aquele mercado e trazer um serviço diferenciado. Legal. Já que você falou de desafios, quais foram os primeiros desafios lá no início? A gente está falando de que ano? Nós estamos falando de 2014. 2014. Para 2015. Quais foram os primeiros desafios ali no começo da forma? Primeiro que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Qualquer semelhança, mera coincidência. Eu lembro quando eu fui pedir a minha demissão, a minha diretora virou a tela do computador dela e falou assim, você tá maluca? Por que você acha que a maior promotora de eventos do mundo não tem uma montadora de stands? Olha você, toda bonequinha, toda arrumada. Como que você vai lidar com essa mão de obra? Isso é uma maluquice. Não, mas eu quero. É o que eu falei, isso ardia dentro de mim. Isso ardia, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu via uma dor muito grande naquele mercado. Eu falei, eu tenho certeza que eu posso contribuir. E o principal desafio foi sair, né, de quando você é CLT, você tem um cargo. Então, eu tinha um cargo, eu tinha que administrar ali aquela função, certo? Ou seja, eu tinha minhas metas para bater, eu tinha que me relacionar com os clientes e era essa a minha função. Responsabilidades específicas. Específicas. Né? Quando você abre a sua empresa, não existe isso. Tudo. Você tem que fazer tudo. E aquilo que você odeia fazer, por exemplo, eu sou humanas total. Então, eu tive que aprender exatas. Eu tive que aprender fluxo de caixa, o que é um DRE, a parte de fiscal, jurídica, vender, entregar, operacionalizar. Eu tive que aprender de gestão a fundo. Então, esse foi o principal desafio. Em algum momento passou pela sua cabeça, vou parar? Há 5 minutos atrás. Quem empreende falar que isso não passa pela cabeça, não é verdade. É assim, passa pela cabeça, mas assim, eu sempre lembro o porquê
eu comecei. Uhum. Então, eu sempre volto... qual foi o meu propósito real Uhum. no qual eu comecei? E é o que me faz continuar, sabe? Então, pegando esse gancho, se você tivesse que... A gente tem um monte de gente assistindo a gente aqui, olhando para a câmera ali. Se você pudesse passar uma mensagem, uma frase resumida para quem está pensando em empreender, para quem está pensando em desistir, ou para quem está nesse... Não sei se eu vou, se eu fico aqui. Que mensagem você acha que valeria a pena passar pro pessoal aqui? Olha, tem um poema do sucesso do Napoleão Hill, que eu gosto muito. E sintetizando, parece que é algo que é meio óbvio, mas não é. É assim, se você crê genuinamente que você pode contribuir de alguma forma e você tem um sonho, a única coisa que te impede de chegar lá é você mesmo. Se tá latente aqui no seu coração, continua, porque vai dar certo, não tem como dar errado. Já aproveitando isso que você falou, vamos olhar para a Evelyn da época. Quais foram as características que você acha que foram decisivas assim para você conseguir chegar onde você está hoje? Resiliência, mas muita resiliência, gente. Não é a palavra da moda, tem que ter resiliência. Não, é resiliência de verdade, de você falar, agora vai, e você tem um tropeço e daqui a pouco você continua de novo. Fé, o que eu acabei de falar, na verdade, que o Napoleão Hill trouxe, nada mais é do que fé. Fé é você crer que aquilo é Algo possível, que não se vê ainda, mesmo você não vendo nada palpável. Então, principalmente a minha fé me fez continuar. Mas ela não tem só uma empresa. Como se não bastasse, ela ainda arrumou uma outra ocupação, abriu um outro negócio também, que tem um propósito também, bem legal. E eu queria que você falasse como que nasceu a Uma por Todas. Legal. Primeiro o que é e depois como nasceu. Sim. Bom, eu já estava ali empreendendo com a Forma, que era uma empresa que rentável, uma empresa que eu adoro no mercado de eventos, mas eu sentia falta de empreender com um propósito, com mulheres especificamente, né? E eu sou super vaidosa, eu adoro o mercado da beleza, e eu vi ali muitas oportunidades também, né? Só que eu não tinha muito tempo de fomentar isso. A Uma já existia na minha cabeça, de alguma forma, porque eu sempre acreditei que a união das mulheres tem uma força assim exponencial, sabe? Quando a mulher entende que não é você acender a luz de outra mulher, não vai apagar a sua, que juntas nós temos assim um poder absurdo. Isso traz uma força gigante, né, para nós. Tem uma potência aí. Cria um movimento. Né? Cria um movimento. Então, eu sempre vivi esse movimento, e através até da minha história. Quando entrou a pandemia, eu tive um tempo ali mais até para olhar para a Forma, e eventos foi o primeiro mercado a parar e o último a voltar. Então, eu já vinha fomentando isso, como eu disse, vinha conversando com a minha sócia, mas eu não conseguia ali executar por conta da falta de prioridade, né? Na pandemia foi uma excelente oportunidade. E eu falei, é agora. Eu vou aproveitar esse período aqui sabático, né? Porque o empreendedor nunca para. E falei, vambora. Me faltava um produto, né? Específico para ser o meio, né? Para ser o meio desse propósito. Uma por Todas, como eu disse, vem dessa força da mulher, porque eu fui criada pela minha mãe, né? Eu brinco que meu pai foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então, sou eu e mais 2 irmãs, e nós sempre fomos Uma por Todas. E eu sempre tive uma rede de apoio feminina muito forte também das minhas tias, amadas, queridas. Tias, amo vocês. Que ajudou muito a minha mãe a criar a gente também, sabe? Então, eu sempre tive referência de mulheres fortes. Por isso que eu digo da potência que existe da união entre as mulheres. E então, eu idealizei o nome.
E a minha sócia, a gente se conheceu porque eu frequentava o estúdio dela, então ela fazia os meus cílios, a minha Você unha. era cliente dela. Eu era cliente. E um dia ela foi fazer a minha unha e ela passou um produto na minha unha que queimou a minha unha. Então eu gritei, eu falei, gente, o que é isso? Que é aquele gel construtor. Eu falei, meu Deus do céu, é muito desconfortável isso. Você não tem um outro produto? Ela falou, não existe. Eu falei, como assim não existe? Ela falou, só existe produtos, né, chineses e não tem um produto de qualidade. Pra gente compor uma unha, a gente precisa de vários produtos para compor. Fale mais sobre isso, né? E eu fui entender, eu falei, caramba, existe uma dor, de novo? De novo. Eu falei, então calma aí, existe uma dor nesse mercado. Aí eu falei pra ela, não existe? Ela falou, não, só tem importado. Eu falei, então vai existir. Eu falei, então vai existir. Vamos atrás, a gente vai desenvolver uma fórmula exclusiva para resolver essa dor. Ouvindo você falar, parece tudo muito simples. Mas como é desenvolver do nada uma fórmula exclusiva de um produto que envolve algumas fiscalizações, né? O contato com o corpo humano, até riscos gigantescos. Como é que foi esse processo de desenvolver? Foi feito aqui? Eu sei que teve as partes patente, né? Tô falando porque a gente fez um trabalho junto lá no início, né? A gente já vai falar sobre isso também. Mas como que foi tirar isso daqui para cá? Bom, executando mesmo, entendendo a dor. É aquilo, o foco é na dor. O que está acontecendo, qual que é o problema que existe e como eu posso resolver. Então, quem está aí que ainda não teve coragem de empreender, ou eu vejo muitas pessoas assim, eu estou buscando um mercado, eu quero empreender, mas eu não sei por onde começar. Eu estou escolhendo o mercado. Olha em torno de você. Existem muitas dores a serem resolvidas. Então, mira em uma e vai. Eu tenho um networking muito interessante, né? Então, É por conta dos eventos. Exatamente. Então, eu conheço muitas pessoas e eu, né, consegui desenvolver um químico, né, uma empresa terceirizada e levei essa dor, vendi o projeto. Mais uma vez, olha a importância de você saber vender. Eu vendi o projeto para ele. Eu falei, olha, esse projeto é incrível, esse mercado é desse tamanho. Ele falou, unha? Passar produto em cima da unha? Porque não estava disseminado ainda as unhas em gel aqui no Brasil, assim, como é hoje, né? Então, ele falou, tá. Aí eu falei, tem uma oportunidade gigantesca, é um mercado lá europeu que já tem 90% das mulheres já aderiram. Nos Estados Unidos, 86%. Então, com números, com embasamento. Eu falei, aqui no Brasil, nós somos um mercado de 13%. Então, vamos desenvolver isso junto. O produto precisa ser assim, essas características. E a gente iniciou ali, a 4 mãos mesmo, o desenvolvimento dessa fórmula. E aí, é uma coisa interessante você comentar isso, porque às vezes o empreendedor, quando ele vai começar, e principalmente no Brasil, ele tem dificuldade ou às vezes receio de pedir ajuda, de fazer parcerias, achando que o parceiro ou a pessoa com quem ele está comentando vai tirar aquele negócio dele ou fazer alguma coisa contra para que aquilo não aconteça, né? Vamos falar um pouco sobre todas as ajudas que você buscou, né? A gente já vai falar dessa parte do químico, né? Que acabou já sendo comentada, mas eu lembro que a gente fez um trabalho de construção desse negócio juntos, né? Foi uma consultoria, um business coach mesmo que a gente fez, eu, você e sua sócia, no começo, mas você não parou por aí, né? O que mais que você buscou? Hoje você tem quantas assessorias para cuidar dos dois negócios? Primeiro, eu acredito que o sucesso para qualquer empreendimento que você vá fazer, seja nos negócios ou seja na sua vida pessoal, você tem que deixar o seu ego de lado. Legal. Escutou aí, hein? Vou falar para ela repetir. Pode repetir, por favor, Evelyn.
Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você acha que você sabe muito, você não tem o que aprender. É verdade. Então, a mentalidade correta e que sempre me guiou é o que eu preciso aprender que eu ainda não sei para que eu possa chegar lá onde eu quero chegar. Quem que tá fazendo que eu posso me inspirar Legal. para que eu consiga chegar lá. Até porque se você soubesse, você já estaria lá. Se eu soubesse, eu já estaria lá. Já teria, exatamente. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Muito, muito, muito claro. Então, na ocasião, eu falei, bom, eu entendo do mercado de eventos, eu entendo do mercado de serviços muito bem. Uhum. Mas é um mercado distinto, é um mercado onde eu vou ter uma marca. Totalmente apartado. Eu tô criando um movimento, uma comunidade, eu tenho produtos que mexem com a saúde da mulher, eu preciso de Anvisa. É um outro rolê, né? É um mundo à parte. É um mundo à parte, é um outro rolê. Então, eu fui literalmente conversar aí com clientes, amigos que eram do mercado, que são do mercado de cosméticos, e me amparar, falar, e aí, o que você fez? Eu tô no caminho certo? Qual que é a sua opinião? O que você acha sobre isso? E ouvir. Humildade para ouvir e entender ali o que eu preciso aprender para chegar lá mais rapidamente. Incrível. E o que é o movimento Uma por Todas hoje? A Uma por Todas, ela nasceu com o objetivo de profissionalizar e instrumentalizar mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítima de violência doméstica. Tem um estudo que, né, comprova que muitas mulheres sofrem violência doméstica e ficam em relacionamentos destrutivos porque não tem uma independência financeira. Dependem financeiramente do abusador, entre aspas. Exatamente. Então, a unha, né? A gente fala, a unha transforma vidas. Por quê? Porque o mercado das unhas, né? Ela faz um curso e através desse curso ela já sai com uma autonomia para que ela possa ali fazer as unhas, né, de outras mulheres. E ela pode ganhar seguramente muito mais que um advogado, que um médico, fazendo unhas, né? Legal. Transformando a autoestima. Porque a gente sabe, nós que somos mulheres, a gente sabe como a gente se sentir bonita, a gente se sentir confiante, né? tem o poder de nos elevar mesmo, né? Então, a Uma por Todas é isso, essa união exponencial entre as mulheres. E como é que é tocar 2 negócios? Olha, é desafiador. É desafiador. Completamente diferentes, inclusive, né? São mundos distintos, mas por incrível que pareça, os desafios acabam sendo parecidos. Os desafios acabam sendo parecidos. Sim, é aquilo, a gente precisa ter a consciência que a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu lembro quando eu cheguei até você, que a gente foi fazer o processo do business coaching. Empreender é uma jornada muito solitária, né? Muito solitária. Então, naquele momento, assim, eu lembro que eu tinha feito uma pós também, foi mais por uma realização pessoal, numa faculdade X, que eu tinha muita vontade de fazer. E eu chegava ali, na pós, eu me sentia um peixe fora d'água. Porque os meus professores eram aposentados de grandes companhias. Então, eu chegava com um problema fiscal, um problema... Ninguém nunca empreendeu lá. Nunca ninguém empreendeu. Ele falava, faz isso. Mas é o que eu falo, da arena é fácil dar palpite, né? Então, os caras não têm o skin in the game, né? Que a gente fala. Eles não sabem o que é você ter que contratar, o que é ter que demitir, você gerir, fazer uma gestão com recursos próprios, sem investimento externo. Porque os 2 negócios vieram do meu próprio investimento, do meu próprio capital. Então, é muito desafiador. Então, você precisa de pessoas boas para o negócio acontecer. E pessoas é um desafio.
né? A gente estava até falando um pouco antes de começar aqui da dificuldade que nós temos de contratar e de reter os bons profissionais, né? E parte é por conta de uma geração nova que não tem muito apego, né? E outra questão é que os profissionais que já estão bem colocados dificilmente vão abandonar onde eles estão para vir para um novo, né? Existe um pouco de resistência nesse sentido. Ao mesmo jeito que os mais novos não têm apego nenhum, os mais velhos têm um certo apego ali com os atuais empregadores. E é um desafio, tanto contratar quanto reter. Mas todo negócio é feito de pessoas, né? Se a gente não tiver esse skill para conseguir gerir, para conseguir fazer com que eles se sintam pertencentes ao negócio de uma maneira ou de outra, fica extremamente complicado seguir, né? Sem contar os casos que a gente ouve de empreendedores que são passados para trás pelos próprios colaboradores, mas não é o tema desse podcast. Não aconteceu aqui, fique bem tranquilo. Fora isso, 2 negócios. Dá para ter vida pessoal empreendendo? Claro que dá. Conta um pouquinho como é que você faz. Porque tem gente, e aí uma mensagem específica até, já que a gente está falando de uma por todas e do poder ali da união das mulheres, para falar para essas mulheres que podem sim empreender, né? E ter vida pessoal. Como que é? Exatamente. Não existe pessoa jurídica sem a pessoa física Sem antes. CPF. Sem CPF. Então, eu nunca esqueço que eu sou a minha principal prioridade. Se eu não existir, se o meu templo não existir, não existe a empresa. Ou pode até existir, né? Dependendo do nível que ela estiver. Mas assim, você vai ficar para trás, você vai ter um burnout e a vida vai continuar, né? Então, você precisa... lógico que é muito desafiador encontrar meios de cuidar da sua saúde física, mental, porque caso contrário, você não consegue tocar o seu negócio. Então, eu tenho estratégias e crenças fortes em relação a isso. Isso é importante. O que você acredita, se você acreditar que você não é merecedora e que você tem que fazer muito, 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 e que se só você sabe fazer aquilo e não delegar, você realmente vai se afundar no seu negócio e entrar no burnout. Como eu vejo, assim, o tempo inteiro isso acontecer. Com as pessoas, porque não se prioriza. Então, assim, óbvio que eu tenho períodos que são exaustivos. Por exemplo, eu tenho trabalhado de domingo a domingo, tá, gente? Nesses últimos meses. Mas, assim, hoje mesmo eu fiz isso. Eu vim aqui no podcast, eu corri de manhã, eu já acordei muito cedo, né? Já comecei muito cedo com as minhas reuniões. Eu peguei na hora do almoço, corri, fui pra academia, fiz o meu exercício, me alimentei, me arrumei e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Então, assim, às vezes eu não consigo à noite, eu vou durante o dia. Eu não consigo durante o dia, eu vou no último horário, mesmo sem ter vontade. E, assim, tiro um tempo, eu tenho um horário reservado na minha agenda para fazer a minha massagem ali por semana. Aí, lógico, tenho que remanejar, remanejo, não deu. E tudo bem. E tudo bem, e tá tudo bem. Mas eu sempre, quando eu estou esquecendo o motivo no qual eu comecei aquilo e que eu preciso ser minha principal prioridade, eu volto e pratico o autocuidado. O autocuidado é muito importante para a gente conseguir ter, né, energia para tocar o nosso negócio. Eu costumo falar assim que quando você faz um compromisso consigo mesmo e não consegue cumprir, você vai ganhar de quem? Né? Exatamente. Não tem muito. E uma parte também muito importante... eu sempre tive, eu tenho até uma tatuagem sobre isso, sobre o famoso, né, mundo ideal do equilíbrio, que é corpo, mente e espírito. E por um período eu negligenciei um pouco essa parte espiritual. E a gente chega num objetivo, né? A gente tem sonhos e a gente chega lá
E quando você chega lá, você fala, ainda me falta. Dá aquela sensação, é só isso? É isso aqui, aí você fala, não, legal, eu conquistei, que bacana. Mas tá faltando algo. Então, essa parte de nutrir o espírito também é muito importante. Inclusive, tem me ajudado muito nos últimos tempos a não desistir, a continuar. Porque essa conexão, né, com Deus, com o divino, fortalece a fé, né, que verdade. a gente começou. E não é à toa que essa Bíblia está aqui, né? Aqui, para mim, para nós, para minha família, hoje a minha esposa está aqui acompanhando a gravação, é um manual de vida, né? Tudo que a gente precisa, óbvio, não materialmente, mas, né, em termos para nutrir a parte espiritual e o que sirva de combustível para a gente ir atrás, tá aqui, né? Por isso que eu deixo aqui e faz parte de vários episódios. A gente sempre fala aqui também desse ponto, né? Existe um elo horizontal, onde as coisas acontecem aqui nesse mundo, mas também tem um elo vertical, que faz toda a diferença para quem tem, né? Sem dúvidas, concordo 100%. Aqui, você sabe que eu escrevi um livro, você vai ganhar um livro hoje, né? Ah, que é o Código legal. da Escolha. Então, Parabéns. a gente sempre pergunta, obrigado, quais foram a escolha, quais foram as duas escolhas, né? A mais assertiva que você já fez dentro da sua trajetória e uma que, de certa forma, não foi legal. Certo. Não estava preparada para essa, né? Eu sei, nem estava no script. Bom, eu acho que a principal escolha pode parecer óbvio, Uhum. é ser grata. Legal. Fala mais. Quando você entende que tudo acontece na sua vida por um propósito maior, que você não é vítima das circunstâncias, que não é sobre o que a pessoa fez com você, é sobre como você escolhe lidar com isso. É aquilo que a gente... 10,90, né? 10,90. é o que 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage em relação ao que acontece com você. Você muda o seu jogo. Você tira tanta importância daquilo que te aconteceu. Perfeito, perfeito. Eu concordo. E a pior escolha? A pior escolha é mais difícil para mim dizer, porque, como eu disse, eu tenho essa mentalidade que se eu não fiz se eu fiz alguma coisa errado, aquilo me forjou para eu ser a mulher, a empreendedora que eu sou hoje. É uma preparação para eu ter a musculatura emocional que eu tenho hoje, empresarial, entende? Uhum. Então, eu não acredito muito que foi... Eu não tenho mais esse arrependimento. Pode ser que não tenha sido assertivo, mas a sua visão de como você reagir às consequências daquela escolha deu um novo sentido. Deu um novo sentido. Então, absolutamente tudo que eu olho para trás, eu falo... Até quando eu tô passando em alguma situação, eu falo... Gente, mas por quê? Para quê? Né? Eu tenho que passar por isso. Mas, imediatamente, o que eu tenho que aprender que eu ainda não sei? O que essa situação tá tentando me ensinar? E, às vezes, você não tem uma resposta imediata naquele momento. Na maioria das vezes, não. Só que passa um período, aí você fala... Entendi agora. Se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não saberia lidar com essa outra circunstância que eu estou tendo que lidar agora. hoje. Legal. Vem novos negócios por aí? Olha, tem alguns projetos, sim. Mas o principal objetivo... As duas empresas estão crescendo bastante. Uhum. E o principal objetivo é deixar cada vez mais sólido e aprimorar a experiência. Legal. Quem quiser achar a Forma Estantes, a Uma por Todas, como que é? Como que as pessoas vão te achar?
Bom, vocês podem seguir a gente nas redes. O arroba da Forma é @formaestandes, @forma.estandes, desculpe. E da Uma é @uma com HUMMA por todas. O Maurício vai deixar aqui embaixo para vocês. Vamos colocar aqui embaixo. Sim. Se você pudesse voltar lá atrás, lá em 2014, quando tudo começou, e passar uma mensagem para aquela Evelyn daquela época, qual seria? Minha filha, aguenta, que vem chumbo pesado aí para você, mas você vai resistir a todos eles e você vai sair dessa muito vitoriosa. E para a Evelyn daqui a 10 anos, lá no futuro? Obrigada por você não ter desistido. Evelyn, muito obrigado. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente, né? Certamente é inspiradora a sua história, não só para mim, como para todos nós que estamos aqui assistindo esse podcast, esse episódio. E eu fiz questão de te convidar para estar aqui por conta de um pouco da história, de eu poder participar ali do comecinho da Uma, né? Na consultoria do Business Coaching, mas para ver o quanto você cresceu de lá para cá, né? Como pessoa, como empresária. E é uma pessoa que... O intuito aqui do podcast é justamente esse. É ser esse espaço onde a gente conecta a vida real dos empreendedores, os bastidores, né? Não daquelas questões, aquele empreendedor que só aparece nas redes sociais, mostrando a parte boa, né? Mas também os perrengues, os desafios... de quem empreende de verdade. Exatamente. Imagina, eu agradeço muito você, não só pelo convite, mas você foi fundamental também pro meu sucesso quando a gente fez aquele processo, né, de business coaching. Foi um período onde eu estava ali meio perdida. E você me ajudou a ter clareza ali dos próximos passos. Então, eu também sou muito grata a você. E tô feliz por estar aqui. Espero que eu, de alguma forma, possa, né, ter contribuído com quem tá assistindo e ouvindo a gente. Contribuiu, sim, com certeza. Então, já segue. Se você gostou desse episódio, já se inscreve no canal. Clica aí, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Segue a gente no Instagram também, @oelopodcast e Evelyn.carvalhos. Evelyn.carvalhos. E uma por todas, não esquece não. Forma Estandes também. Valeu, gente. Sucesso, um grande abraço. Até a próxima. Obrigada, pessoal.